quando termina a Renascença e começa o período barroco, você começa a ter um pouco mais de foco. O foco fica mais voltado realmente para a emoção, né? E aí você vê como Bach, por exemplo, aqui aí eu já estou falando do meu fã, né? Do meu ídolo, né? Tem que dizer, né? Que como ele trata isso, como o Handel trata. Imagina, isso é a abertura da Paixão segundo São João. Então, o que ele está preparando para contar a história, né, da Paixão de Cristo, e só que parece que ele já começa carregando a cruz, né? As tensões que ele cria, sonoras, né? As harmonias tensas que ele cria, e a sensação de que algo inevitável, né, vai acontecer. Olha só. E é interessante, só uma observação sobre a Paixão de São João. Se a gente parar para pensar teologicamente, você vê como é que Bach mergulhou no negócio. Provavelmente era um sujeito de muita vida de muita oração, né? 20 filhos, aquela coisa toda, uma dureza, uma austeridade para educar 20 filhos, e educou os 20 filhos, né? Sim. E aí, você vê que a Paixão segundo São João, ele deve ter meditado muito coisas que aconteceram efetivamente no momento da crucificação. Porque São João viu aquilo dali. Ele foi um daqueles 12 que não meteu o pé, não. Talvez por ser mais novo, né? Dizem que ele era adolescente, assim, para adulto. Então aquela coisa do jovem, né, que não tem muita noção do risco, né? São Pedro, mais velho, o pessoal picou a mula, São João estava lá. São João ficou lá, então ele viu tudo acontecendo, então ele pôde narrar de uma maneira mais dramática, de fato, do que houve. Exatamente. E aí Bach meditou muito nisso e pôde fazer essa maravilha. Olha só o que acontece. Num compasso, você já criou o clima, né? Você sente tudo. Parece um martelado. Sensacional. Sensacional. Dá até tristeza de parar, né? Mas esse, você vê, é um outro espírito, né? É a mesma Páscoa. É a mesma Páscoa. Mas traduzido, né, de uma forma muito mais dramática, né, do que aquilo que a gente vê por exemplo, no Palestrina, que a gente acabou de ver. No Palestrina, que a gente acabou de ouvir, né? Então a gente tem esse contraste dos próprios estilos. E aí agora, eu não sei exatamente. A gente está nessa passagem então da música da Renascença para a Barroca. E então nós estamos agora, por exemplo, Bach em 1750, né, que você tinha falado. Bach morre em 1750. 1750 ali você vai começar mais ou menos o período clássico, provavelmente. Exatamente, onde música começa, clássica. Que o Bach é o limítrofe ali. Exato, Assim, os filhos dele já estão compondo provavelmente no estilo clássico. Exatamente, né? Exatamente. O que ainda, o mais velho, que é o, meu Deus, agora, Carl Philipp Emanuel, né? Carl Philipp Emanuel, ele é o que ainda é um pouquinho mais próximo ao pai.
Mas o Johann Christian, por exemplo, que é um dos filhos mais novos, ele já é outro estilo. Ele já e é verdade essa crítica que ele faz lá, não vamos compor mais no estilo do velho, sei lá. Existe essa carta. Tem eu nunca vi mas isso aí. Mas se não é verdade, é bem contado. Exato, porque muda muito, ele muda muito o estilo, realmente. Se você ouve o Johann Christian Bach, por exemplo, ele está mais próximo de Mozart em termos de estilo do que do estilo do pai. Sim. Né? E vem cá, qual é a característica assim, central, por exemplo, já que a gente estava falando agora, acho que agora a gente mergulhou de fato naquilo mais próximo do que a gente tem hoje. Sim. Né? Quer dizer, próximo não é um próximo distante. Mas qual seria, por exemplo, a característica assim, da música renascentista, por exemplo? Porque lá no Anime Core, quando eu tocava no Anime Core, a gente tinha, por exemplo, uma renascença espanhola, mas você fala, pô, mas houve renascimento na Espanha, já que lá a Inquisição estava comendo solta, sei lá. Mas isso que a gente chama de renascença espanhola... É mais por ser do mesmo período histórico, né? Em termos técnicos, vamos dizer assim, as composições têm coisas em comum com o que a gente vê na Itália, por exemplo, ou mesmo na França. Então, embora se expressa, é engraçado, né? A gente fala Europa, só que a Europa, assim, uma coxa de retalhos, coxa de retalhos, né, cara? Cada um com o seu caráter, o seu espírito, né? O seu tipo de música, né? Específico, né? É como se fosse, né? Que nem aqui no Brasil, sei lá, o Nordeste, o Sul, exatamente, que são completamente diferentes, né? Tem sotaques diferentes. E só que lá, além de ter línguas diferentes, né? O jeito de fazer música é diferente. Então, tem coisas que caracterizam a música da Renascença que estão presentes em Portugal, Espanha. Mas, e na Espanha, por exemplo, tem influência moura ainda por cima. Exatamente, ainda tem esse negócio. Tiveram que reconquistar. Exatamente. E isso é muito engraçado, né? Porque os mouros eles chegaram a quase Paris. Exato, né? Eles invadiram a França, depois foram sendo empurrados e depois séculos para tirar os mouros da Península Ibérica. Então tem muita influência, tem muitas. Isso influencia a poesia, né, que é musicada. Né? Exatamente, eu lembro, tem uma das músicas, tiveram um dos concertos do Anime Core, eu lembro uns anos atrás, que aquilo me emocionou profundamente. Aquela música Atia Fátima e Meirene, aquilo é maravilhoso. A gente lembra das mesmas coisas. Você lembrou das mesmas. Aquilo é de emocionar. Moricas me namoram. Aquilo é lindíssimo. É lindo. Três moricas me namoram, aquilo é lindíssimo. Isso passou, vamos dizer, essa história das três morinhas, ela passou a fazer parte do folclore espanhol e foi bater lá no Garcia Lorca. O Garcia Lorca, no século XX, tem lá no Cancioneiro Gitano. Não sabia. Ele né, fala novamente da história. Isso é sensacional. E aí essa coisa, por exemplo, que a gente fala, né? Aí, por exemplo, no caso da Espanha, tem o Cancioneiro de Uppsala, que no caso não é que você isso é muito louco. Tá lá na Suécia. Exato. Por conta do assim. Porque hoje em dia você comprar uma partitura, fazer uma coisa assim é muito fácil, você baixa na PDF ali e tal. Mas o que é o Cancioneiro de Uppsala? Explica para o pessoal. Exatamente. O cancioneiro, o que eu ia explicar exatamente o que é um cancioneiro. O cancioneiro é um caderno com um monte de canções reunidas. Né? E não necessariamente de um compositor só. Você tem só os nobres que podiam ter, porque era caro, né? Não é que fosse proibido, mas é que era caro. Então os caras, eles tinham lá os seus compositores que trabalhavam nas cortes, e os compositores compunham e as partituras passavam muitas vezes a pertencer ao nobre. Aí ele juntava aquele monte de composições, encadernava, fazia um caderno bonito, e muitas vezes eles levavam aquilo ou davam aquilo de presente quando um dos seus filhos se casava. Então, provavelmente, uma nobre espanhola exatamente casou com algum nobre da Suécia e levou isso como brinde, ou como dote. Levou um cancioneiro enorme, uma coleção enorme de canções espanholas para a Suécia e sorte nossa que o troço sobreviveu. Claro, né? Exatamente. Né? Então,
essas canções sobreviveram lá. Você tem diversos cancioneiros ibéricos que sobreviveram. Cancioneiro de Medinaceli, cancioneiro de Belém, em Portugal, tem o cancioneiro de Uppsala, diversos conjuntos assim, de partituras. Como tem, por exemplo, só como curiosidade, falando, a gente estava ouvindo o Bach, os concertos de Brandemburgo, eles sobreviveram porque Bach ele escreveu esses concertos como tipo amostra para ele conseguir um emprego como nobre, né? Você vê, ele compôs, ele pegou aquele negócio, ele fez uma cópia bonitinha e encadernou e mandou para o nobre tipo para ver se o cara contratava, se ele saía do emprego que ele estava. E o cara não contratou, mas ficou com as partituras. Que safado, hein? Safado, ficou com as partituras, né? E sorte nossa, porque o troço ficou bem guardado e as partituras sobreviveram. Graças ao safado. Graças a esse safado que ficou com as partituras de Bach. Porque você vê, a gente tem uma história, só de assim, curiosidade, muitas vezes, muita da música que sobreviveu até hoje é música religiosa, especialmente aqui no Brasil, né? Porque a música era composta para a igreja, o compositor deixava as partituras na igreja. Quando aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem um repertório maravilhoso de música que a gente chama do barroco mineiro, né? Então, no período do ouro, né, da exploração de ouro em Minas Gerais, que você tinha igrejas ricas, né, trabalhando, as irmandades estavam sempre encomendando composições para esses músicos. Então os caras compunham a partitura, tipo assim, fazia licitação mesmo. Quem é que pode compor uma música para a festa de São Francisco? Chegava lá. Exato. Eu faço, eu componho, portanto, e levo tais músicos. Ele tem que dizer quais os músicos que ele ia levar. Legal, porque fazia parte, assim, que os caras sabiam da qualidade dos caras. Se você fosse um bom compositor, mas só levasse músico vagabundo, tosco, né? Tosco não adiantava nada. Então você tinha que dizer todo mundo que você ia levar e o preço, aí vamos contratar. A Irmandade contratava. Aí o cara compunha, apresentava e entregava as partituras para a igreja. Na verdade, ele entregava as partes. As partes? Só as partes. A grade ficava com o compositor. E ele entregava as partes, porque com as partes é que você pode executar. Então o que acontece? A maior parte da música do barroco mineiro sobreviveu em forma de partes. Que isso? Só em partes soltas. Por quê? Porque o compositor levava a partitura, ficava lá com ele. Quando ele morria, se a família tivesse permanecido no ramo da música, podia até ter interesse em mandar. Só que às vezes o pessoal mudava de ramo, para fazer, isso aqui essa não é paparia, joga fora. Ele jogava fora. E aí você não tem praticamente nenhuma grade da música barroca mineira. Impressionante. Né? Tudo sobreviveu em forma de partes, né, que ficaram nas igrejas. Aí os pesquisadores vão lá, pegam aquelas partes e vão montando a grade a partir das partes. Interessante, né? Assim. Então esse é um negócio. E às vezes, por isso que a gente encontra, às vezes, tem muita coisa com parte completa, só que tem coisa com parte faltando. Aí você tem que compor, né? Exato, aí entra o especialista, vai lá e fala, tipo assim, só tá faltando a voz de soprano. Então, provavelmente era assim, já que exatamente. Eu conheci um maestro mineiro, o Ademar Campos Filho. O cara era um monstro, assim. Então, ele fez um negócio, um pesquisador da USP encontrou uma obra que tinha tudo, menos a parte de, sei lá, a parte de tenor ou parte de soprano. Aí ele falou assim, eu queria estrear isso aqui, né, fazer uma estreia no século XX. Ademar, você compõe a parte aí? Ele, tá bom. O Ademar foi lá e fez a parte, eles estrearam, apresentaram. Meses depois, o cara liga, Ademar, a gente pesquisando, não sei onde a gente encontrou aquela parte que estava faltando. Porra, mas dizer que fez. Aí ele falou assim, pra caraca. Ele falou assim, pô, Ademar, você errou tudo. Aí o Ademar, eu posso ter errado alguma coisa, mas eu não sou maluco, né? Tudo não errou. Assim, cara, tinha uma nota diferente. Mentira, cara. Uma nota? Uma nota diferente. Que isso, cara. O cara era especialista do cacete. Ele era um monstro, assim, era uma figuraça. Aquele mineiro do interiorzinho, lá de Prados, uma cidadezinha minúscula, perto de São João del Rei. E o cara era uma fera, assim, uma fera. Né? Então é assim que se faz. E aí nesse sentido tem um monte de histórias engraçadas, né? Porque o cara, assim, eles encontraram um kit de partituras, tem tudo, menos a parte de soprano.
Aí ela fala assim, aí eles encontraram o conjunto inteiro, faltando a parte de soprano, e tinha um bilhetinho assim: a parte de soprano está com a dona Maricotinha. Quem pode, pode. Você vê. E não tinha. Do Maricotinha. Dona Emengada, né? Dona Emengada morreu há 1000 anos, né? E você não sabe onde tem. Mas tem esse tipo de coisa assim mesmo. Porque ela é a soprano que cantava aquela parte. Ela não dava pra ninguém aquilo, ficava só com ela. Né? E aí você perdeu a parte original. Porra, e o soprano provavelmente era melodia. Nem o Ademar conseguia resolver. Né? Mas então, nesse sentido, é assim que sobreviveu muita coisa da música religiosa, né, lá na Europa, e as coisas que foram compostas para os nobres. Porque os nobres também guardavam direitinho, né? Eles valorizavam essas obras, as obras de arte, né, que eles têm, eles valorizavam. E por isso que assim, existia música, digamos, popular, música para outros objetivos menos nobres, para dançar, para festa, né? Para ficar tocando ali durante a festa. Exatamente, isso certamente existe, mas muita coisa dessa não sobreviveu justamente pelo seu caráter mais efêmero mesmo, porque você não tinha quem valorizasse e às vezes ficava com o próprio músico e o músico morria, perdia, a obra se perdia. Né? Mas agora eu não sei exatamente. Eu estava perguntando então sobre o que caracterizava essa música, por exemplo, barroca, por exemplo, a renascentista. Eu perguntava pelo renascentista. O que caracteriza uma música renascentista assim, especificamente? Olha só, é claro que tudo tem. Claro, tem as suas nuances, tem as suas especificidades. Exato, exatamente. E especialmente na Europa você tem, como eu estava dizendo, essas diferenças nacionais. Né? Mas assim, quando a gente fala assim de música, a música renascente, vamos falar do que assim mais caracteristicamente da Renascença que não tinha na Idade Média, por exemplo, é o que a gente chama essa música polifônica, né? Ou seja, diversas vozes independentes, imitativa, em que uma voz imita mais ou menos o que a outra está fazendo. Né? Uma reproduz o que a outra voz, uma voz começa a cantar um negócio, a outra começa a cantar parecido com aquela, só que depois, ou seja, faz uma imitação do que aquelas vozes. Então, diga lá. Tem 3 minutos. Beleza. Essa imitação, esse contraponto, essa polifonia imitativa, ela é muito característica mesmo da Renascença. Né? É o que a gente ouve na obra de Palestrina, por exemplo, que a gente viu. A gente ouve na obra dos compositores dos madrigais, né, dos compositores franceses também, né? Tem muita coisa assim feita nesse sentido. Aí você tem, quando você vai termina a Renascença e começa o período barroco, eles começam a valorizar, dar mais valor como eu disse, mais ao drama, né, da história. Você tinha falado. E isso, para isso funcionar, eles davam mais foco à voz solista. Então você começou, enquanto na Renascença você tinha lá as 4 vozes, por exemplo, né, do coral, cantando independentemente, todas com suas melodias intrincadas e tal, quando você começa o barroco, você tem os compositores querendo retomar, vê só, novamente a pureza da música grega, né, em que a música narrava uma história, né, e era acompanhada. E aquela voz que narrava a história, o foco era praticamente exclusivo nela. Então começa a ter um destaque para a melodia acompanhada. Certo. Isso é característica do início do barroco. Só que muitos compositores, por exemplo, um gênio é o Monteverdi, Cláudio Monteverdi, italiano, ele começou a compor desse jeito
para atender as encomendas dos nobres que estavam desenvolvendo essas ideias. Né? Foi um grupo de nobres que nem compunha, né? Assim, que estavam desenvolvendo. Eles falaram, não, a ideia é essa, a gente tem que contar. A ópera surge como se fosse, de certa forma, uma recuperação do teatro grego, em que você tem a música cantada, a história é cantada, né? E tem o acompanhamento que ajuda a ressaltar os elementos dramáticos da história. Ou seja, surge assim o barroco. Surge assim. Você tem você quer contar uma história, você tem uma melodia principal ali, e você vai entrar, sei lá, com uma orquestra, um acompanhamento, só para poder colorir aquilo ali. Exatamente. Só que os caras que estavam desenvolvendo essas ideias, eles não compunham. Os compositores que estavam, vamos dizer, dando forma a essa música, eles haviam sido treinados e educados na composição da Renascença. Então eles gostavam de fazer música polifônica, eles gostavam de fazer aquele negócio de diversas vozes. Então eles começaram, aos poucos, eles achavam muitas vezes que isso era legal, essa ideia de você compor uma melodia acompanhada é legal. Só que só isso é chato. E é chato. Você ouve as primeiras óperas, né, da história. Imagina só ópera, na verdade, eu posso resumir, para quem conhece ópera, é como se fosse só recitativo do começo ao fim. Recitativo do início ao fim, não sabe. O recitativo no meio da história tem seu momento. Você conta. O recitativo é legal porque você conta a história de uma forma mais rápida. Normalmente as canções e os coros, eles têm uma letra mais curtinha e mais expressão, um monte de letra e menos expressão musical. Ele pode até contar aquilo de forma colorida, né? Mas não tem tanto conteúdo musical, melódico, assim, interessante para você manter, para o ouvinte ficar ligado. Então, os caras, o Monteverdi, por exemplo, ele chegou à conclusão de que, beleza, a gente usar os recitativos, né? Mas os recitativos vão ficar mais interessantes se a gente alternar com coros, se a gente alternar com áreas. É o nome que a gente dá para as canções, ou seja, que vai lá uma pessoa lá e canta sozinha, sendo acompanhada pela orquestra. Aquilo tendo muito sentido, está contando uma história, mas em termos de melodiosa é um negócio que você fala, nossa, que bonito de fato. Exato. Estou falando de uma maneira bem corriqueira. Exato, assim, as áreas são as canções, são as melodias que a gente consegue cantar gostosinhas, assim. O recitativo, ele vai contando a história, é como se ele estivesse falando, sei lá, é como se ele estivesse falando uma história, e aí só que ele vai entoando, e aí, sei lá, ele pode cantar desse jeito, né? Parece que tem alguns momentos nos filminhos da Disney que são assim, né? É verdade. Só que depois começa a melodia, depois começa aí ele vai contando aquela historinha, de repente aparece a canção, né? Que fica famosa. Can you feel the love tonight? Né? Que fica famosa, né? Que é o que fica famoso. A canção é que fica famosa. O recitativo ninguém lembra do recitativo, né? Tanto é que no final dessas áreas, em geral nas óperas, o público aplaude no meio da obra. Exatamente. Porque reconhece, se for uma execução de exatamente. Porque até em termos musicais e técnicos, são as canções que são mais desafiadoras para o cantor. Exatamente. Né? Normalmente você tem coisas mais difíceis para fazer e tal. Legal. Né? Então, aí você começa a ter, na verdade, especialmente no barroco, essa mistura desses elementos. Você tem essa novidade da melodia acompanhada, né? Com harmonia se desenvolvendo, e os recitativos entremeados, né, para fazer a história avançar. Essa é a estrutura, por exemplo, das obras das óperas, né, do Monteverdi, é a estrutura das cantatas de Bach, das paixões de Bach. Você tem lá uma peça instrumental bonita começando, seguida de um coro poderoso, aí entra um cantor solista fazendo um recitativo, falando um pouquinho sobre a história, e aí ele faz um comentário poético na forma de uma canção. E aí depois ele continua com o recitativo para contar a história, e aí ele medita um pouquinho sobre aquilo que ele falou em forma de canção, ou um dueto, né, um trio, tudo isso, essas diversas possibilidades, né?
Então, você vai encontrar isso nos oratórios de Handel, também no Messias. Por exemplo, no Chester, me lembra, por exemplo, aquele que tem a Ombra Mai Fu, não é? No Chester. Sim. Tem aquele trecho inicial que tem um recitativozinho. Sim. Aí depois entra a orquestra fazendo. Aí que vem a melodia de fala Ombra Mai Fu. Exato. Que é lindíssima. Aí você vê de fato a diferença quando tem a coisa, vamos dizer assim. O recitativo é recitado, meio cantado, depois você vê aquela coisa bela assim, que dá vontade de chorar, na verdade. Exatamente. Porque isso é uma das coisas que é importante, que isso é um dos elementos importantes da música, né? E que quando a música não tem o contraste, você só consegue fazer coisas relativamente curtas, porque cansa. É verdade. Por isso que, assim, na verdade, esse é um dos... E o nosso cérebro, sem querer te cortar, ele deve ter meio programado também, para tipo assim, olha, isso aqui você aguenta em termos melodiosos. Isso. Faz uma pausinha para vir outro momento também de... Exato. Dessa mesma situação, dessa exatamente. Exatamente. Você precisa ter algum elemento, porque senão você perde o interesse, né? Parece que a gente é meio programado assim mesmo, né? É até uma questão de... sei lá, essas coisas da sobrevivência mesmo. Porque é uma coisa da estrutura da realidade. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa toda hora. A gente dorme durante a noite justamente para descansar, o cérebro se organizar, e isso acontece na música também. Exatamente, é normal. Você fica fazendo a mesma coisa durante muito tempo, ou você fica parado muito tempo, você começa a ficar com sono, começa a ficar entediado. E começa a ter necessidade de agir. Exatamente. Que vai te levar a um momento de repouso novamente. Exatamente. Então a mesma coisa, isso é importante em todo estilo, essa variedade que é incluída, que começa a ser usada dentro dessas obras do Barroco, elas permitem que você faça obras longas, porque você vai alternando formas curtas e contrastantes, né? O recitativo contrasta com a área contrasta com o coro contrasta com o dueto que vem depois. Sensacional, né? Isso, né? Então isso permite a criação de obras mais longas, né? Que assim, você... A coisa... Eu tô pensando aqui, eu posso estar enganado, mas a coisa mais longa que a gente encontra na música da Renascença, por exemplo, são as missas. Mas a missa é composta, né, de 5 movimentos. A missa cantada, né, composta de 5 movimentos. Às vezes, textos que são muito longos, como do Glória, por exemplo, ou Credo, às vezes são divididos em mais movimentos, mas é o mais longo que tem. Né? Mas isso não se compara, por exemplo, com o Messias, com 2 horas e meia de duração, exatamente. Né? 2 horas e meia para uma paixão de São Mateus, né? De Bach e tal. Por quê? Porque eles possuem uma estrutura que permite, né? que consegue manter o interesse do ouvinte, né? Durante esse tempo mais todo, longo. Né? E você vê, sempre nesse caso ainda, contando uma história. Né? Contando uma história. As músicas exclusivamente instrumentais ainda são relativamente mais longas ou também compostas por fragmentos pequenos. Você pega exato, as suítes, por exemplo, né, as suítes orquestrais, né, de Bach, por exemplo, né, os concertos de Vivaldi, são relativamente curtos. Você tem 3 movimentos contrastantes, sempre rápido, lento, rápido, por exemplo. Você precisa ter esse negócio que é para poder manter o interesse do ouvinte. E quanto mais longo, e digamos que isso é meio que uma regra de composição, quanto mais longa a obra, maiores os contrastes e mais numerosos eles precisam ser também, né? E maiores. Né? Esse negócio assim de que você está naquele troço, aquele auge daquele troço fortíssimo, de repente tudo morre e fica super suave. Isso não é gratuito. Né? Isso tudo é uma forma de você manipular o interesse da pessoa, do ouvinte. Né? Você tem lá o Beethoven. Esse contraste do grandioso, do fortíssimo, né? Tudo isso é para chamar a atenção também, manter